Ficamos felizes com a presença de todos, encarnados e desencarnados, que se encontram na casa Bezerra de Menezes, Padre Germano. Eu sou Rita Lima, trabalhadora da casa, voluntária. Estamos com a precista Mônica, prece inicial. Estamos com o nosso palestrante Victor Hugo, que hoje vai estar trazendo para nós o Livro dos Espíritos, das questões 64 a 67, seres orgânicos e inorgânicos, para que possamos aproveitar, né, ao máximo as palavras que venham a ser proferidas aqui. Vou dar os avisos. Amanhã nós temos campanha do quilo às 8 horas da manhã aqui, e é para o bairro aqui mesmo de Vila Popular. Então, aqueles que queiram conhecer como é a campanha do quilo, basta chegar aqui às 8 horas. Quem já faz, sinta-se à vontade em vir, né, e se preparar. Ninguém vai para a rua sem preparação. Primeiro tem que ter a preparação, tem que ter um evangelho, tem que ter a oração para poder ir à rua com o saco maior e o saco da mensagem. Temos agora, no dia 10 de novembro, um momento festivo, que é o encontro dançante. Já estamos vendendo os ingressos a R$20. O dinheiro arrecadado vai ser para ajudar a instituição. Tem que já procurar fazer alguns pagamentos de funcionários também. Nós temos o trabalho da sopa todos os sábados, começa às 8 da manhã. Começa-se com oração, pica as verduras, põe as panelas no fogo, e no final, lá para meio-dia, 11h30, 12h30, a sopa é entregue às pessoas que vêm buscar. Não só traz o pão material, também leva um pão espiritual. Porque antes da entrega da sopa, há uma leitura do Evangelho, uma leitura do livro Pão Nosso e uma reflexão, para que eles saiam fortalecidos pela palavra de Jesus. Depois recebem a ajuda que for necessária. A sopa, o pão, se tiver o fubá, recebe fubá, se tiver macarrão, recebe macarrão. Então, ele vai ter o alimento. Temos as gestantes todas as quartas-feiras, a responsável é Maria José, que também a gente recebe doação. Qualquer doação que pense para bebê, né, para a pessoa que está gestante. Temos o lar de Germano com 31 crianças, onde eles fazem encontra-turno escolar. Eles tomam café da manhã, almoço, todos se reúnem, aí de manhã vai para a escola, os que vieram da escola ficam e logo em seguida, mais tarde, almoçam e vão para o lanche final da tarde. Então, estes são os nossos avisos de hoje. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso. A partir do pão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido a partir do pão. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração, com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do amigo foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhece o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação em palavras, nem pelo gesto afetuoso, contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo na luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel.
É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. E continuarás muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Nossa irmã Mônica vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Todos fechamos os olhos, nossos pensamentos, entrar em sintonia com o Espírito da casa, que sejamos abençoados, iluminados, intuídos, que possamos ser agraciados por causa de luz, de fluidos, de muita paz, de muito amor. Que essa luz se estenda às nossas casas, aos nossos familiares, ao bairro, ao redor, à cidade, ao nosso planeta. Que nossos líderes governamentais sejam tocados, sejam incluídos e harmonizados, a ter o olhar mais caridoso pelos mais necessitados. Que a Espírito Fraternal assista cada um aqui com suas necessidades. Que sejamos todos acolhidos, abençoados e merecedores de todas as bênçãos e todas as luzes derramadas sobre nós. Que assim seja. Assim seja. E assim damos por iniciada a reunião pública da noite de hoje, passando a palavra a Victor Hugo. Boa noite a todos. É sempre bom quando vocês respondem. Continuem fazendo sempre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Victor e eu sou um dos trabalhadores da casa. E antes de nós começarmos a nossa conversa, que acima de tudo hoje a noite é de conversa, nós entendemos a complexidade do tema, que é um tema complexo, vasto e profundo, e que o papel daquele que faz o uso da palavra dentro da casa espírita é de trazer esclarecimento. No meu caso, eu não sei mais do que ninguém, mas já que estamos aqui, não é o nosso compromisso de apenas trazer conceitos e palavras e mais palavras, que muitas vezes não fiquem entendíveis para as pessoas. Então a noite é de conversa. Então que se algum dado momento alguém não entender, tiver uma dúvida, fique à vontade para levantar a mão e que a gente tenta repetir, a gente tenta explicar de um outro jeito, a gente tenta melhorar para que seja possível e que a gente saia com um pouquinho mais de conhecimento do que quando a gente entrou. Combinado? Então, dito isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a casa nos concede de mais uma vez voltarmos aqui. Aquele que falará hoje não é um professor, mas um necessitado, a qual Jesus coloca para fazer uso da palavra para ver se toma jeito, para ver se melhora. Então, muito obrigado à espiritualidade da casa e aos trabalhadores materiais por mais uma caridosa oportunidade. Vamos lá ao conteúdo? Vamos lá. O tema de hoje, aos sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, onde a gente consegue basicamente ter o resumo de tudo da literatura espírita em sua doutrina. Então, hoje, nós daremos sequência ao estudo do item seres orgânicos e inorgânicos. Seres orgânicos e inorgânicos, ele compreende cerca de 7 questões, onde foi iniciado na semana passada pela irmã Fábia Ferraz, da Federação Espírita Pernambucana, de forma brilhante. Quem tiver a oportunidade, reveja em nossas redes sociais, que foi de grande valia, de muito bom conteúdo e de forma muito clara. Então, a irmã Fábia, ela iniciou da questão 60 até a 63. E coube a nós darmos sequência e finalizarmos da 64 até a 67. Quando nós, propriamente, ao lermos o título Seres Orgânicos e Inorgânicos, já fica muito claro de que nós não vamos propriamente falar de espírito na noite de hoje, ou de espíritos. Basicamente, é um caminhar sobre física, química, passando pela biologia. Nós vamos falar de matéria, da matéria orgânica e da matéria inorgânica.
daquilo que tem vida e daquilo que não tem vida. E então, só para a gente estar a par dos estudos, para a gente conseguir entender tudo de forma clara, nós vamos realizar uma breve contextualização. O notebook não quis ir, a gente vai-se embora e ele que fique. Nós vamos fazer uma breve contextualização sobre o tema. Quando Kardec, ao realizar a escolha do item, seres orgânicos e inorgânicos, como falei, fica claro de que ele está falando de matéria. E quando ele fala orgânicos e inorgânicos, há uma clara divisão de que tipo de matéria. Então, não seria a matéria uma coisa única do ponto de vista da Terra. Ele faz uma divisão onde o orgânico seria aquilo que tem vida. Quando a gente aprende na escola de que é aquilo que nasce, que cresce, que reproduz e que morre. E de que compreende, por exemplo, as plantas, os seres unicelulares, as plantas, os animais, e nós, os seres humanos, que não deixamos de ser animais, mas somos, como podemos dizer, máquinas biológicas perfeitas. Passou. Máquinas biológicas perfeitas. E então, já os seres inorgânicos seriam aqueles que não têm vida, como, por exemplo, as pedras, os animais, as pedras, os minerais, os cristais, até mesmo a água. É aquilo que está, é a matéria apenas agregada, condensação de matéria, sem a realização da vida. E na questão das questões 60 a 63, com a irmã Fábia, nós vimos de que a constituição física do que é orgânico e do que é inorgânico, para a elaboração de matéria é a mesma coisa. É a mesma lei de atração dos corpos que elabora os mesmos. A diferença entre o orgânico e o inorgânico, o que faz que a pedra não tenha vida e de que as plantas, os animais e nós seres vivos tenhamos vida, é a animalização da matéria. O que seria essa animalização? Ao lermos no Livro dos Espíritos a palavra animalização, nós poderíamos erroneamente acharmos que seria de forma de animal, mas na verdade não. O sentido de animalização vem da palavra do grego animare, que é a etimologia da palavra, onde significa de estar vivo. Portanto, existe matéria que está viva e matéria que não tem vida. Mas o que levaria uma matéria a ter vida e a outra não ter vida? Privilégio, escolha de Deus, aleatoriedade ou apenas a presença de carbono na elaboração química dos corpos físicos do orgânico? Os Espíritos nos esclarecem que, na verdade, nada mais é do que estes seres orgânicos, eles estão preenchidos, absorveram na sua constituição física o que eles chamam de fluido vital. E o fluido vital seria o responsável por dar vida aos componentes orgânicos. E de que, portanto, assim, há uma clara divisão. Aqueles que têm vida e aqueles que não têm vida. Está todo mundo comigo? Todo mundo entendeu até o presente momento? Então a gente pode seguir, né? Já que a gente entendeu, a gente vai começar a partir de agora, então, na questão 64. Na questão 64, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro. E então, vamos para a resposta, depois a gente trabalha, porque na pergunta tem muitos elementos, muitos conceitos espíritas que estão aí, que a gente precisa entender a respeito dos elementos orgânicos, tá? Vamos lá. Os espíritos nos dizem na resposta de que sem dúvida, o princípio vital. Sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos,
pois que tudo isso deriva de um só princípio. Ou seja, os espíritos nesta resposta nos dizem, basicamente, de que é verdade o conceito de Kardec de que o princípio vital, ele é um dos elementos constitutivos do universo, ou seja, ele faz parte, ele está no meio. Porém, a gente não pode achar de que ele é um elemento constitutivo, ou seja, base, ele é primitivo, ele é um elemento original. Como dizem os próprios espíritos, ele é uma modificação da matéria universal. E então fica muito claro de que seria essa modificação. Já na pergunta, quando Allan Kardec nos diz aqui, são dois elementos constitutivos do universo, ele está fazendo uma clara referência à Trindade Universal. O que seria a Trindade Universal? Seria basicamente tudo o que a gente pode entender na criação do universo. A gente, cronologicamente, isso ficou para trás no Livro dos Espíritos, afinal ele está na questão 27, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos se espírito e matéria seriam a base da criação do universo. Tudo que existe ou é espírito ou é matéria. Na resposta, os espíritos confirmam de que espírito e matéria são elementos básicos, primários da criação do universo. Porém, acima de tudo, há Deus, a causa primária de todas as coisas e a fonte de tudo. Ele é o Pai de toda a criação, do que é conhecido e do que é desconhecido. E então eles nos apresentam, os espíritos, na sequência da resposta, nos dizem que está aí a Trindade Universal. Mas então, Victor, alguém poderia perguntar o que seria a Trindade Universal? É a base de criação do universo. Tudo o que existe no universo está composto na Trindade Universal, onde na criação ou é Deus, a fonte criadora de tudo, ou é Espírito. E, por gentileza, quem está aqui presencialmente pode ver que está Espírito com E minúsculo. Quem está em casa, depois pode pegar o Livro dos Espíritos e observar que existe Espírito com E minúsculo. E que não seria, esse Espírito com E minúsculo, não seria como nós somos, uma individualidade com pensamento, com personalidade, destinada à reencarnação para chegar ao nível de espíritos puros. Seria o que a gente pode chamar esse Espírito com E minúsculo de princípio espiritual. Um espírito, uma consciência em processo de desenvolvimento, até que chegue como a gente, e que a gente também não é muita referência de muita coisa, e um dia a gente chega a espírito puro. Ou matéria. E quando nós falamos em matéria, modernamente no meio científico, a gente não pode achar que matéria é aquilo exclusivamente que a gente aprende na terceira série na escola, de que é tudo o que ocupa lugar no espaço. Tem peso, tem massa, ocupa lugar, seria matéria. Afinal, modernamente, existe matéria invisível, podemos assim dizer. Na dúvida, cada um pode pesquisar depois, teoria da matéria escura, que está no espaço, no universo, que a gente não pode ver nem a olho nu, nem através de máquinas criadas pela NASA, pela SpaceX, por exemplo, mas que existe lá. E a grande referência de pesquisa é a cientista Vera Rubin. Na dúvida, pesquisem teoria da matéria escura. Portanto, seria matéria aquilo que é ponderável, como chama Allan Kardec no livro A Gênese, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode sentir, ou então a matéria empoderável, aquilo que é mais sutil, que a gente não vê, que a gente não sente, mas existe. E então, na dúvida, muitas vezes sobre o que é este elemento que a gente está falando, a gente pode fazer uma dúvida. Esse elemento que eu estou na dúvida é Deus, o Criador de tudo? Ou ele pode ser espírito, ou ele é matéria? E então, o que seria então o fluido cósmico universal? O que seria a matéria universal modificada?
A gente pode fazer esse teste, então. Quem quiser, fique à vontade para responder. Ninguém vai ser reprovado no Enem, tá bom? Então, vamos lá. A matéria universal seria Deus, o que criou tudo, a inteligência suprema? Não. Ele é um derivado, portanto, ele foi criado. Se ele foi criado, ele foi por Deus. Portanto, não é Deus. Ele é espírito, ainda que seja com E minúsculo, aquele processo, aquele princípio espiritual que está se desenvolvendo a ponto de ser uma individualidade como nós? Não. Então só resta uma única alternativa. Ele tem que ser matéria. Ainda que a gente não pegue, ainda que a gente não veja, ainda que muitas vezes a gente não sinta, é matéria. Imponderável muitas vezes. E então, a gente pode entender de que o fluido cósmico universal, ele é uma matéria. Ele sim faz parte do sentido de matéria, que é o grande barro, a gente pode dizer. O grande matéria que gera tudo. Tudo o que é matéria no universo é gerado pelo fluido cósmico universal e suas derivações. E derivações também seria o fluido vital, ou o princípio vital, ou agente vital. Na literatura espírita, a gente vai ver muitas dessas nomenclaturas que muitas vezes são a mesmíssima coisa. A gente pode fazer esse entendimento. Fluido vital é igual a princípio vital, é igual a agente vital. São a mesmíssima coisa para que a gente não gere confusão. Tá bom? Portanto, ele é uma modificação. Por isso que os espíritos disseram, na matéria universal modificada. Modificada, adaptada para ter vida. Para nos gerar vida do ponto de fluido vital. Só dando assim a sequência. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 6, intitulado Uranografia Geral, ele vai classificar o fluido cósmico universal, essa matéria, fonte, criadora de tudo, como ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. No outro ponto, ele vai dizer, incessantemente dá luz a novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios do mundo que se apagam do livro eterno. Essa parte do recebe, a gente vai ver lá no final o que é que acontece com o fluido vital. Tá? Mas a gente pode entender que é matéria. Tá ficando claro, gente? Só para facilitar, então, vamos tentar facilitar esse entendimento. Por exemplo, a gente que a gente gosta, todo mundo gosta de milho aqui. Por exemplo, a espiga de milho, o grão do milho, ele é milho. Mas a dona de casa, através da sua manipulação, faz com que esse milho vire pamonha, vire canjica, que vira cuscuz, que vira bolo. Bolo de milho, pamonha de milho, sempre milho. São adaptações, são modificações que a dona de casa fez, mas no fundo ele é sempre milho. Portanto, a mesma coisa é com o fluido vital. Ele é uma modificação, uma alteração do fluido vital. E essa modificação faz com que a gente tenha meios de gerar vida, funcionalidade do corpo físico, através da absorção, como nós vimos na questão semana passada, 63, com a irmã Fábia. O nosso corpo, ou os corpos orgânicos, recebem o fluido vital e assim se movimentam. O espírito André Luiz, ele também vai fazer um breve comentário no livro Evolução em Dois Mundos, em sua primeira parte, capítulo 1. O fluido cósmico universal é o fluido divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, quando André Luiz traz aqui, vibram e viram constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes, ele está falando que tudo o que é matéria, tudo, absolutamente tudo que é matéria, está imerso nesse fluido cósmico universal, porque foi criado dele. Ok? Vamos seguir. Então, com a resposta dos espíritos, quando Allan Kardec disse, quando Allan Kardec perguntou, e os espíritos responderam de que, de fato, o princípio vital, ou o fluido vital, ele faz parte da constituição do universo, porque ele foi criado e ele tem uma função.
Então, ele faz parte, mas ele é modificado, ele não é matéria-prima, ele é subproduto, ele é uma derivação. Então, ele elabora mais uma pergunta, a 64A, no que diz: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal. Matéria universal devido às suas modificações. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, é um raciocínio. Allan Kardec pensou alto, comentou. Tá, se você está dizendo a mim que o fluido vital ele existe, mas ele não é uma fonte única, ele faz parte do quesito da matéria, então é isso que acontece. É um raciocínio. Então, os espíritos respondem: isto é consequência do que dissemos. Traduzindo, nota 10 para você, Kardec. Você está certo no seu raciocínio. Por quê? Se é uma consequência, ou seja, o fluido vital ele é uma consequência de uma manipulação do fluido cósmico universal, do grande todo material. Está todo mundo entendendo? Alguém com dúvida? Então, eu vou seguir, tá? Vamos lá. Então, a gente vai para a questão 65, quando Allan Kardec diz: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Quando Allan Kardec usa o termo corpos, ele não está falando propriamente de um corpo físico, ele está falando de um local originário. De onde é que ele vem? Ele vem de algum lugar. Com o raciocínio nós já vimos que é do fluido cósmico universal. Mas nós temos que entender de que Allan Kardec, materialmente, ele é um pedagogo, o que nós chamamos de professor. E ele traz essa didática pedagógica da construção da ideia, começando do mais fácil para o intermediário, para o difícil, do desenvolver o nosso pensamento, para chegar numa razão final. Então é por isso que ele está perguntando, embora de alguma medida talvez ele já soubesse a resposta, mas era necessário para que posteriormente todo mundo fosse estudar, tivesse textualmente a referência. Ok? Então a resposta dos espíritos. Ele tem sua fonte no fluido cósmico universal. É o que chamais de fluido magnético, o fluido elétrico animalizado. É o intermediário entre o elo entre espírito e matéria. Para a gente entender melhor, eu optei por dividir essa resposta, porque é curtinha, mas tem muito conteúdo nela, dividir em duas partes para que a gente possa entender melhor. Quando Kardec vai falar, ele já confirma o que a gente já vinha estudando nas questões anteriores, de sua fonte no fluido cósmico universal. E aqui ele traz, os espíritos trazem um elemento, é o que chamamos de fluido magnético, fluido animalizado. E aí a gente para aqui para explicar, tá? O Livro dos Espíritos, ele é temporalmente do século XIX. Ele é publicado em abril de 1857. E Allan Kardec, na doutrina espírita, ele vai propor uma união entre ciência e a fé. Portanto, estão recheados toda a codificação, toda a obra kardeciana, de elementos científicos materiais, como é do século XIX, muitas vezes referente ao século XIX. E isso explica o termo fluido. Porque na época de Kardec, a ciência material, nós não estamos falando ainda de ciência espírita, tá? A ciência material designava para substâncias, para acontecimentos, para fenômenos físicos, a qual eles não tinham meios científicos, não tinham capacidade tecnológica, não tinham literatura para referenciar, não tinham muitas vezes palavra para descrever, eles vão chamar de fluido, o que seria um algo, muitas vezes. Que, por exemplo, só para a caráter de entendimento, na época de Kardec não havia sequer o conhecimento da existência dos átomos, que só vem ser descoberto em 1911. Kardec, inclusive, já seria falecido há praticamente 50 anos. Portanto, a ciência materialista, por exemplo, quando vai falar de eletricidade,
Eles não tinham um conhecimento para descrever, por exemplo, o campo de força, da força fraca, da força forte. Então eles chamam de fluido. Eles não tinham como referência material para falar da atração dos corpos. Por isso chamam de fluido magnético. Ok? Portanto, o termo fluido, ao passar dos anos, modernamente, para a ciência materialista, dessa que produz vacina, que produz medicamento, que faz descobertas no espaço, ela é datada, é superada o termo fluido. Ele serve único e exclusivamente o termo fluido para explicar aquilo que tem penetrabilidade, líquidos, aquilo que penetra em espaços, em buracos, ou aquilo que faz corrente, aquilo que tem vazão, movimento. Agora, não é a mesma coisa no sentido do ponto de vista espírita, porque nós vimos que os fluidos são matéria. Agora, as propriedades da matéria, quando nós falamos em fluido, como, por exemplo, os amigos espirituais passam, filho, você precisa tomar fluidos. Por exemplo, a água fluidificada, uma relação fluídica, como, por exemplo, nos processos mediúnicos, é algo material que realiza essa relação. Agora, a propriedade dessa matéria, nós não sabíamos no tempo de Kardec, e nem sabemos atualmente. Portanto, o termo fluido ainda é correto, perfeito na sua execução da palavra. E o termo fluido, muitas vezes, como ele vai falar, fluido magnético, fluido elétrico, ou algumas vezes nós descrevemos os fluidos medicamentosos, fluidos calmantes, ou, dentro das relações, uns fluidos deletérios. Muitas vezes esses fluidos têm propriedades, muitas vezes plasmadas e manipuladas pelo nosso pensamento. Eu pensei besteira, eu muitas vezes atraio uma percepção ruim daquela coisa, de que não é espírito, muitas vezes essa é uma percepção, a grosso modo, energética. Quantos de nós, por exemplo, quantas vezes não pensou uma coisa ruim, uma coisa triste, e acabou contaminando o resto do dia? Por quê? Porque ele produziu, através dos fluidos, uma energia ruim. E aquilo me acompanha, porque fui eu que criei, basicamente. E também tem uma referência quanto a fluido, a mesmerismo, a transmissão de energia, a transmissão de fluido. Mesmer, Franz Anton Mesmer, o pai do mesmerismo, do magnetismo, tocava em galhos de árvores e magnetizava. E pessoas que tocavam ficavam curadas. E que a longo prazo vai se desenvolver nos passes, por exemplo. E então, quando ele vai falar em fluido, é algo que anima, fluido elétrico, algo que anima os corpos. Traduzindo, é a pilha, por exemplo. E então, ele vai falar que é o intermediário entre o espírito e a matéria. Por quê? Nós vamos observar na literatura espírita de que espírito, agora sim, a individualidade, ela não, e os princípios espirituais também, melhor dizendo, eles não atuam sobre matéria, eles precisam de um elo, precisa de um corpo vivo para atuarem sobre a matéria, para que haja uma relação com o perispírito e assim a ligação total que a gente vai chamar de encarnação ou de vida propriamente dita. Portanto, ele faz o elo para que exista vida. Portanto, só há vida no corpo orgânico quando há fluido vital. Compreendemos? Todo mundo está entendendo? Alguma dúvida, gente? Vamos seguir então, tá? E então é aquela explicação dos fluidos, que era só para eu passar do slide, não passei. E então, inclusive na questão 427, Kardec vai perguntar o que seria o fluido elétrico, o fluido elétrico, o fluido animal, fluido animalizado. E na questão 427, os espíritos vão dizer de que, na verdade, é o fluido vital manipulado. É a energia humana, a pilha humana, a energia que nós temos nos nossos corpos. Ok? E então Kardec desenvolve a questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E aí eu queria que vocês respondessem. Por quê? Vamos lá para a pergunta. Vamos falar dos seres vivos,
dos animais, das plantas, dos animais e nós, seres humanos, embora sejamos animais. Então, o animal, todos os corpos, enquanto orgânicos, têm a capacidade constitutiva, são formados para receberem fluido vital e assim terem vida. E então, se vida é o funcionamento, o fluido vital seria igual para todo mundo? O que é que vocês acham? Para tudo, para toda espécie, sendo gente, sendo animal, sendo planta, o fluido vital é o mesmo para todo mundo? O que é que a senhora acha, dona Lourdes? Dona Lourdes acertou. Não. Quer dizer, é sim e não. Nós vamos ver. Os espíritos vão dizer que sim, modificados segundo as espécies. E que lhes dá movimento e atividade. É o que os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela o recebe esse movimento, mas não produz. Quando ele vai dizer o sim ele está dizendo que é igual para todo mundo, não. Ele está dizendo que sim, todo mundo tem fluido vital. Mas ele é modificado. Então, se ele é modificado segundo as espécies, é diferente. Então, não é igual. Mas por que, Vitor, seria diferente se eu tenho coração e um animal tem coração? Se eu tenho cérebro, um animal tem cérebro. O fato de nós termos, muitas vezes, órgãos de funcionamento comum, a gente precisa, basicamente, de muitos elementos similares para o funcionamento do corpo, não significam que os corpos orgânicos sejam iguais. Por exemplo, dentro do universo constitutivo material, o que mais se aproxima do ser humano em DNA, em genoma, em processo de desenvolvimento, seria o macaco. Algumas pesquisas, desde o do começo dos anos 2000 até agora, dizem que existe a semelhança genética de cerca de 70% a 98% iguais no DNA. Se é 98% igual, é 2% diferente. E se é 2% diferente, não é igual. Por quê? A gente vê muitas vezes os macacos com muita inteligência, com desenvolvimento de muitas coisas. Mas o que diferencia basicamente, a grosso modo, porque não sou cientista, é de que o cérebro do ser humano, por exemplo, ele é mais plástico. Ele absorve mais coisas, ele se adapta melhor. O córtex cerebral tem um funcionamento melhor. Nós temos mais neurônios funcionando. Inclusive, o sistema cardíaco é diferente. Portanto, se é diferente, existem necessidades diferentes. Portanto, para suprir a necessidade biológica, é necessário que o fluido entre os animais e o fluido entre seres humanos seja distintos para o perfeito funcionamento de cada corpo. Além disso, os animais vivem num ambiente e nós vivemos em outro. E mesmo assim, entre seres humanos, entre mim e você, existe a diferença. Allan Kardec vai dizer na Gênese de que o próprio fluido vital entre um ser humano e outro diferencia-se. Uns têm mais em abundância, a ponto de terem a capacidade de doar fluido vital uns pelos outros. Outros têm apenas o suficiente para estar vivo. Não têm abundância. Inclusive, até mesmo em diferentes momentos da vida, existe uma alternação entre estar com mais fluido vital ou menos fluido vital. E o significado disso é de que quantos de nós, muitas vezes, quando buscamos os bons hábitos alimentares, os bons hábitos de pensamento, que são claramente necessários, os bons hábitos físicos, a gente se sente com saúde, a gente se sente mais disposto. Quantos daqueles, por exemplo, não foram à academia e quando acostumaram se sentem mais vivos, mais dispostos? Aquele que se alimentou bem se sente mais disposto para o trabalho pesado algumas vezes. É a absorção do fluido vital, porque também o fluido vital ele é absorvível. Na questão 63 ele vai falar, e agora a gente vai detalhar um pouquinho, de que o fluido vital ele é absorvível. A gente pode absorvê-lo da natureza, muitas vezes. E na segunda parte da resposta é o movimento, ou seja, é o fluido vital, que é diferente entre as espécies, que distingue da matéria inerte. Porque a matéria que tem fluido vital tem movimento mecânico. É capaz de mexer o braço, é capaz do funcionamento dos órgãos, por exemplo.
enquanto a matéria inerte não tem nada disso, ou propriamente a matéria orgânica morta, por exemplo. Mas não é vida, por exemplo. Ele não dá a vida, ele permite o funcionamento da vida, que a gente vai ver mais para frente, que é muito mais ligado ao princípio espiritual. O corpo recebe o movimento, recebe a vida, mas não dá vida. E aí a gente pode fazer um exemplozinho bem simples, bem vulgar, no sentido de comum mesmo. Por exemplo, a gente pode comparar o corpo humano com o celular e o fluido vital com a carga que a gente dá no celular. Por exemplo, o celular, ele é feito pelas fábricas com todos os sistemas para funcionar, com todos os dispositivos para funcionar. Mas para que ele funcione, ele precisa de uma coisa: carga. Que para o celular é a carga elétrica através do celular, que é armazenado na bateria e assim ele funciona. Agora, a mesma coisa é para o corpo. O corpo precisa de fluido vital para funcionar. E a gente também absorve muitas vezes. Para o celular é a carga elétrica e para o corpo é o fluido vital. Ficou claro? Sem fluido vital é um corpo inerte. Celular sem bateria, sem carga, é um objeto qualquer. Com bateria tem uma função, uma utilidade. Todo mundo conseguiu acompanhar, gente? Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro? Então a gente vai chegar na questão 67. Então ele pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Resumindo a pergunta aqui, e Kardec quer saber se, quando a gente nasce, a gente recebe toda a carga de fluido vital, o suficiente para a vida, e a gente vai usando até que acaba, e a gente morre corporalmente, ou se o agente vital, que é fluido vital, que é princípio vital, como nós falamos, ele se desenvolve com o funcionamento dos órgãos, ou seja, se o corpo físico, que já recebeu uma determinada carga para funcionar, ele é capaz de produzir fluido vital, de desenvolver. O que é que vocês acham? Dona Maria José diz que a gente é capaz de produzir. Vamos lá para a resposta. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse é o agente... Perdão, gente. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir vida. A senhora estava certíssima, Dona Maria José. Então, traduzindo, ou seja, ele se desenvolve, o fluido vital é desenvolvível, produzível, pelo funcionamento dos órgãos. Agora eu estou falando do ser humano, essa individualidade, é capaz de, através do funcionamento dos órgãos, produzir fluido vital para a melhor forma de viver e também de absorver. Como a gente absorve? Através do sol, da luz solar, da absorção da vitamina D, da alimentação, da bebida de água. Inclusive, eu vou beber um pouquinho aqui de fluido vital, gente, por favor. Pronto, o corpo recebeu o fluido vital, a gente pode continuar agora a palestra. E então, ele diz aqui, inclusive, de que esse agente, o corpo, ou o fluido vital sem corpo, não é muita coisa, e corpo sem fluido vital é matéria inerte. Simples assim. E é necessário que a união de uma matemática simples, fluido vital mais corpo, igual à vitalidade do corpo. Entendidos? Vamos lá. Então, Kardec faz a 67A, porque ele não estava satisfeito. Então, ele vai dizer: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Traduzindo, Kardec quer saber o que é que acontece com o fluido vital quando não se tem corpo. Existe o fluido vital, mas não existe um corpo para absorvê-lo. É o destino do fluido vital. Vamos para a resposta. Não, desculpa, gente. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente
quando o agente do fluido vital não está no corpo, ou seja, quando não há mais corpo e o fluido vital perde função, ele fica em estado latente, adormecido. É isso que acontece? É isso que Kardec quer saber, o destino. O que é que acontece com ele? Então os espíritos respondem, é isso. Ele fica em estado de latência, adormecido. Fluido vital dentro do corpo, a gente poderia fazer uma analogia bem simples como uma fogueira. Fluido vital sem corpo é uma brasa, adormecido, enfraquecido. E existe na literatura de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde esse livro ele trata de processos de desencarnação de indivíduos, onde é narrado cerca de 7 processos de desencarnação. E então, no capítulo 16, ele vai nos dizer de que o indivíduo, o cidadão, desencarnou e ficou o corpo. E neste corpo existia resquícios de fluido vital. E no processo do velório era necessário dar destino a este fluido vital para evitar processos de vampirização por irmãos que ainda estão em processo de infelicidade. E então André Luiz nos narra que uma equipe especializada de Nosso Lar realiza passes longitudinais, ou seja, do topo da cabeça à ponta do pé, para a retirada desses resquícios de fluido vital, que seria enviado para o fluido cósmico universal, ficando assim em estado de latência, como diz os espíritos. Ou seja, dentro da literatura de André Luiz, a gente tem uma perfeita explicação do que acontece com o fluido vital, já que fluido vital sozinho não tem utilidade. Tá? Então, Allan Kardec, para finalizar o tema, ele desenvolve uma nota, um comentário esclarecedor bem pequeno que a gente vai ler agora. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe uma impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Traduzindo, é a união entre os dois que produz vida, corpo mais fluido vital, que desenvolve a vida mecânica, o funcionamento do corpo orgânico. Distantes um do outro, não há a produção de vida. Mas, como dissemos no início, a gente tentou simplificar ao máximo, deixar mais claro ao máximo. Esperamos realmente ter conseguido de alguma forma. Mas, alguém pode estar aqui dizendo, tá, Vitor, mas e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Que legal que eu entendi de que o que anima o corpo é o fluido vital, de que os corpos são formados de uma mesma matéria, mas que um tem fluido vital e o outro não tem. De que é a vida que move, longe da vida, fluido vital sem corpo é morte. Mas isso muda o que na minha realidade? Eu continuo tendo os mesmos problemas na minha vida e talvez, a grosso modo, eu não aprendi espiritismo, eu aprendi física, química e biologia. O que é que eu tenho a ver com isso? Aí é que está. Por exemplo, nós fizemos questão de frisar lá no meio de que nós estamos falando de fluido vital. De que o fluido vital ele é uma derivação do fluido cósmico universal e de que ele é manipulado pelo pensamento. Vocês lembram? Nós falamos isso? Que legal. E a gente falou o tempo todo de corpo. O corpo com vida, o corpo que funciona direitinho, o corpo com pouco fluido vital, o corpo com muito fluido vital. E a ausência de fluido vital, ou a absorção de fluidos, como nós dizemos, significa qualidade de vida orgânica, do funcionamento do corpo, que a gente vai chamar de saúde do corpo. Mas, aliando a ciência espírita, nós podemos dizer também da absorção do fluido, da produção ou da manipulação dos fluidos pelo pensamento. Então, isso tem a ver com a vida. Porque, por exemplo, o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele, através do médium João Nunes Maia, ele vai comentar
todas as questões de um livro dos Espíritos. E quando chega nestas questões, das 60 a 67, seres orgânicos e seres inorgânicos, ele vai fazer em seus comentários uma relação, não somente do corpo físico, mas com o espírito. Relação de saúde mesmo. Não só saúde do corpo físico, mas saúde do espírito. Afinal, quantos de nós, eu muitas vezes, não recebemos a orientação dos espíritos amigos de: filho, você precisa tomar água fluidificada para tonificar os fluidos, para potencializar os seus fluidos. Filho, você precisa tomar passes. Filho, você precisa fazer as cirurgias espirituais, passar pelo processo de maca, ou dos fluidos, tomar 10 sessões de fluidos, por exemplo. Então isso tem altamente ligação com o corpo, porque acima de tudo nós somos um espírito, uma individualidade momentânea no corpo. E é o espírito quem comanda ou deveria comandar o corpo. E muitas vezes pela nossa pouca saúde mental, ou melhor dizendo, espiritual, nós adoecemos o nosso corpo físico, este ser orgânico que nós ocupamos, pela má qualidade dos nossos pensamentos, porque nós manipulamos, através do nosso pensamento doente, fluidos deletérios. Muitas vezes, por exemplo, nós adoecemos o nosso corpo, que muitas vezes o remédio não faz mais efeito, a terapia física não faz mais efeito, porque o problema é o espírito que não está doente, está resvalando no corpo. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Felicidade, ela vai dizer de que muitos de nós na Terra somos infelizes porque estamos doentes, pela perca de fluido vital. E não necessariamente porque estamos aproximando da velhice, é porque o corpo está doente. E o corpo está doente por quê? Porque muitas vezes a gente está em busca de um dinheiro que nunca chega. A gente quer um dinheiro, a gente joga na Mega Sena, a gente faz hora extra, e esse dinheiro nunca chega. E se chega, a gente não está mais contente, porque a gente quer mais, a gente quer outra coisa. Muitas vezes a gente está prestando um culto ao corpo. É maravilhoso fazer academia, é maravilhoso fazer tratamentos cosméticos, mas a cirurgia plástica, o medicamento, ele não mascara o espírito. E é o espírito que dá... Eu vou beber água por enquanto. Vamos mais logo um pouquinho. E aí, é o espírito que adoece ao corpo, porque a gente está querendo sempre, mas a gente nunca está em conformidade com o que a gente tem, gerando psicossomatizações. E os que são as psicossomatizações? É a mente gerando doença, degenerando o nosso corpo, gerando doença física. E que muitas vezes a gente não encontra cura no medicamento, a gente não encontra cura nos tratamentos. Mas, na verdade, o problema é que a gente precisa curar o espírito, tratar o espírito, que dará consequência para o corpo. Muitos de nós estamos em estado de consciência revoltada com a velhice, com a doença, resmungando porque estamos doendo, porque sentimos dor, porque isso, porque aquilo, ao invés de nos conectarmos, podemos assim dizer, com a saúde. Eu vou fazer determinado tratamento e eu irei ficar bom. Eu irei ficar melhor. E aí, quando o tratamento não faz efeito, a gente entra em casas espíritas como estas. A gente em busca de cirurgias espirituais, de tratamentos, de N possibilidades, mas que muitas vezes os espíritos tratam do corpo, mas acima de tudo tratam do espírito. Então, muitas vezes a cura do nosso corpo passa pela cura do espírito. Portanto, é na modificação do pensamento, na modificação do comportamento, em que a gente vai encontrar a cura do nosso espírito. Não à toa, Jesus vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância, ou seja, vida em plenitude. A gente precisa mudar, a gente precisa se melhorar. Muitas vezes, resignar-se com a prova que nós temos do corpo físico. A gente precisa parar de se adoecer. A gente precisa ir para o psicólogo, sim. A gente precisa ir para o psiquiátrico, sim. A gente precisa tomar fluido, sim. Mas a gente precisa mudar
o jeito de viver. E então, a gente vai observar que a gente vive numa psicosfera melhor. A gente vai manipular esses fluidos para que a minha casa seja mais saudável, para que o meu corpo tenha mais saúde, para que o que dói não dói tanto, ou até mesmo a gente chega à cura. E a cura se dá muitas vezes, ou acima de tudo, através de Jesus. Portanto, seguindo a Jesus, a gente tem vida em abundância, porque diz o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 17, versículo 28, que é em Jesus que nos movemos e existimos. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, acima de tudo pela paciência de ouvirem este necessitado. Muito obrigado por virem num sábado à casa de Bezerra de Menezes em busca desse tratamento do Espírito, acima de tudo do Espírito. Muito obrigado, que a paz de Jesus acompanhe a cada um de vocês, inundando cada corpo, cada espírito, cada casa, cada família. Muito obrigado, que a paz de Jesus os acompanhe. Só temos a agradecer, a Victor Hugo pelas as palavras esclarecedoras sobre o fluido vital e essa relação, com a fluidoterapia, com o passe, com a água fluidificada. Porque cada um que toma o passe, cada um que leva a sua garrafa, leva a sua. Porque ali contém os fluidos necessários para você individualmente. Nós estamos no espaço coletivo, oramos por forma coletiva, mas o tratamento é individual. E esse tratamento individual que o Victor nos esclareceu sobre os seres, ele nos pede simplesmente que, primeiro, tenhamos fé. Tenhamos fé naquilo em que nós estamos buscando. Se nós estamos buscando a nossa melhoria do corpo físico, a gente precisa não só ter os cuidados médicos, mas cuidarmos do espírito. Cuidarmos do espírito quer dizer eu buscar a palavra de Jesus, buscar aquele momento onde eu me encontre com meio elevação do pensamento a Deus, que Victor deixou bem claro, é o Criador. Se existem os fluidos, se existe nós que estamos aqui, porque o Criador assim o fez. Então a gente precisa buscar a melhora individual, buscar a oração como a força para que a gente possa ter resignação diante das dificuldades, resignação diante das doenças. Não é fácil ficar doente o corpo físico, mas nós estamos aqui. Nós passamos, e outros estão em leitos de hospitais buscando as suas curas. E nós estamos aqui sentados, ouvindo, a necessidade de nos melhorarmos para que os nossos fluidos melhorem. Então, o que é através da água, através do passe, através da fluidoterapia, dos processos de Maca e das nossas atitudes e pensamentos, possamos atrair do alto toda essa energia positiva que o fluido nos permite. Então, agradecemos a Victor Hugo, o trabalhador da casa, por essa oportunidade de nos presentear com os esclarecimentos do Livro dos Espíritos, que para alguns, sempre dizem assim, é um livro difícil, mas estamos aqui para uns ajudar aos outros na compreensão que todos os sábados ocorre e na sequência. Nós vamos fazer a prece final e logo depois da prece, se pudermos um segundo, parabenizarmos uma pessoa que está aqui no nosso grupo, frequentando, que é a nossa irmã Graça, que está aqui. Não sei, Graça, levanta aí a mão. Então, é uma pessoa que vem frequentando
E logo após a prece, nós pudermos 1 minuto para a gente cantar os parabéns, porque os fluidos que nós desejamos recaem sobre você. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Deus, Criador de tudo, de todos. Jesus, mestre amigo, mestre amado, nosso irmão. Zé de Menezes, Padre Germano, nossos protetores, toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Agradecidos estamos por esse momento e temos a oportunidade de mais um dia aprendermos a nos melhorarmos, aprendermos a nos ajudar, seguindo os teus ensinamentos de amor. Abençoa, Senhor, a todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Abençoa aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nas penitenciárias, que estão nas marquises e nas ruas, Senhor. Toca os corações destas pessoas, para que eles percebam que em Ti ocorrerá, com a Tua presença, as mudanças de pensamento e de atitudes, na certeza que temos de todo o amparo e assistência, que possamos retornar para os nossos lares, na paz, na harmonia, com essa alegria que Jesus nos deposita em nossos corações, louvando sempre a Deus, louvando sempre a Jesus. Encerramos a reunião pública da noite de hoje, agradecendo a eles por tudo que nos ofertam. Muita paz para todos. Muito obrigado, Jesus.